Capítulo 591 Poder Terrível, Parte 1. Você não precisa saber como eu sei sobre eles. Se quiser viver mais alguns minutos, chame-os aqui para que eu possa terminar tudo de uma vez e almoçar. Ao ouvir a voz fria de Evan, Elijah sentiu um frio percorrendo sua espinha. Sem perder nenhum segundo, ele disparou um sinalizador para o céu e olhou para os fundos da cidade de Silverwind. Rugido, rugido. Assim que Elijah disparou o sinalizador, rugidos de monstros ressoaram por toda a região selvagem e auras de centenas de milhares de monstros encheram os arredores. Os demônios convocados por Elijah ficaram atordoados ao sentir a aura de tantos monstros. Embora muitos deles não fossem monstros de alto escalão, seus números ainda não eram brincadeira. Mas logo todos os demônios suspiraram de alívio ao lembrar que o exército de monstros estava sob o controle de Elijah. Os demônios não tinham medo do exército de monstros porque tinham confiança suficiente para eliminar cada um deles, mas aqueles demônios tinham medo de Evan. Mesmo que não quisessem admitir, todos se sentiram à vontade ao ver que contavam com o apoio de centenas de milhares de monstros. No exército de monstros, havia um monstro Rank S, cerca de 70 monstros Rank A e A+. Mais de 40 mil monstros de classificação B e B+, e o resto eram de classificação inferior a B. Evan olhou para o exército de monstros que marchava na direção de Elijah enquanto destruía a cidade. O número total de monstros no exército era de pelo menos 1 milhão, mas mesmo depois de vê-los, a expressão de Evan permaneceu indiferente. Enquanto o exército de monstros vinha em sua direção, Elijah infundiu sua mana na ficha de forma triangular e removeu todas as restrições do exército demônio. Mate-o, Elijah ordenou ao exército demônio após remover suas restrições. Os nomes dos 3 demônios das chamas Rank S eram Malgrim, Lilifra e Beltar. Enquanto isso, o nome do demônio extremo era Sabletorn. Ao ouvir Elijah, todos os 4 imediatamente assumiram o comando de todos os demônios que foram convocados na cidade de Silverwind. Em menos de 1 minuto, o exército de demônios e monstros estava em uma posição perfeita, pronto para a batalha. Na frente do exército demoníaco, 4 demônios Rank S e 50 demônios Rank A+ estavam de pé. Enquanto isso, na frente do exército de monstros, uma serpente de 200 metros de comprimento, de cor preta profunda e com um chifre roxo no centro da cabeça, estava parada junto com Elijah. A serpente era o monstro Rank S e era conhecida como Thundercoil Viper. Mesmo que ele seja poderoso, não há como ele conseguir enfrentar todos nós ao mesmo tempo. Malgrim, o demônio das chamas com cabeça de cabra, disse com uma voz cheia de confiança. Todos os outros demônios e monstros acenaram com a cabeça ouvindo Malgrim e mana explodirem de seus corpos. Pilares de chamas dispararam para o céu a partir dos corpos dos demônios das chamas e o espaço ao redor de Sabletorn, o demônio extremo, começou a tremer enquanto reunia força de punho em volta de seu braço. Relâmpagos estalaram ao redor do chifre do Thundercoil Viper e a energia do sangue começou a se reunir em torno de Elijah. Estrondo. Toda a região selvagem começou a tremer quando outros demônios e monstros também ativaram suas habilidades e diferentes tipos de forças começaram a se reunir no mesmo lugar. Os olhos dos mortos-vivos das sombras que observavam tudo, desde o armazenamento das sombras de Evan, queimavam com o espírito de luta e todos eles queriam sair e destruir os monstros e demônios. Mas todos os mortos-vivos das sombras ficaram desapontados porque Evan não os deixou sair e apenas olhou para os monstros e demônios enquanto preparavam seu ataque. Os instintos de Evan estavam lhe dizendo para se afastar do local onde estava pairando porque milhares de ataques estavam direcionados a ele. O espaço ao seu redor ficou completamente sólido por causa do bloqueio de tantas habilidades e ficou difícil para ele respirar. Sentindo a pressão ao seu redor, Evan respirou fundo e usou o segundo efeito da habilidade de ligação de crescimento para obter a habilidade de manipulação de gravidade de Adam. O poder da habilidade de manipulação da gravidade era muito alto, mas Evan sabia que era impossível para ele impedir tantos ataques apenas com isso. Assim como os demônios e monstros estavam prestes a começar o ataque.
O cheiro de sangue começou a preencher a área, o espaço ao redor de Evan começou a tremer e seus olhos lentamente começaram a ficar vermelhos. Raios de aura vermelha começaram a emanar de seu corpo e a temperatura ao seu redor caiu. Bloodlust, Evan murmurou em voz baixa e... Boom! Uma poderosa aura vermelha profunda irrompeu de seu corpo e todos os demônios e monstros se sentiram como se tivessem sido jogados em um rio de sangue. Bloodlust, habilidade única, quando ativado, aumenta o poder do usuário em 300% durante 3 minutos. Enquanto a habilidade estiver ativada, o usuário terá uma forte vontade de matar e há uma grande chance de ele perder a racionalidade e se tornar um assassino estúpido. Se fosse no passado, Evan nunca teria usado essa habilidade, pois ainda se lembrava de como perdeu a racionalidade devido a essa habilidade enquanto lutava contra Kazil. Mas agora as coisas eram muito diferentes. O poder espiritual atual de Evan era muito alto e ele tinha certeza de que mesmo usando essa habilidade, ele seria capaz de manter o controle e não perderia sua racionalidade. No momento em que Evan usou a habilidade Bloodlust e seu poder aumentou em 300%, uma aura terrível engolfou todos os demônios e monstros. Coffee. Todos os monstros que estavam abaixo do Rank C perderam o controle de sua mana por causa do Bloodlust que Evan estava liberando e começaram a tossir sangue. Em um instante, mais de 500 mil monstros que estavam prontos para usar suas habilidades tornaram-se inúteis. Até mesmo os demônios e monstros de alto escalão estavam tendo dificuldade em ignorar o Bloodlust que Evan estava lançando. O que há de errado com esse humano? Beltar, o demônio das chamas com cabeça de tigre, disse com uma voz chocada. Foda-se ele, vou despedaçar seus membros assim que colocar minhas mãos nele, disse Lilifra, o demônio da chama que tinha a cabeça de louvar a Deus, com uma voz cheia de malícia e um pequeno ponto de fogo negro que era apenas metade, 1 centímetro de tamanho apareceu na frente dele. Todos atacam ao mesmo tempo, Elijah gritou e todos os demônios e monstros lançaram seu ataque contra Evan ao mesmo tempo. Milhares de tipos diferentes de ataques foram direcionados a Evan ao mesmo tempo. A barreira espacial que já estava fraca por causa da formação não foi capaz de aguentar a pressão de tantos ataques e centenas de rachaduras espitais apareceram no céu. Mesmo que ele estivesse usando a habilidade Bloodlust que aumentava seu poder em 300%, Evan ainda sentia seu corpo enrijecer e uma sensação de destruição iminente o engolfo. À medida que os ataques vinham em sua direção enquanto destruíam a barreira espacial, Evan sentiu como se o mundo estivesse chegando ao fim. Todos os demônios e monstros olharam para o céu em antecipação, esperando pela morte iminente de Evan. Mas assim que os ataques estavam prestes a atingi-lo, a voz fria de Evan reverteu por toda a região selvagem. Crimson Veil. Assim que sua voz ressoou, Evan desapareceu do céu e todos os ataques que se moviam em sua direção continuaram avançando. Os monstros, demônio e Elijah ficaram surpresos ao ver Evan desaparecer de repente, eles estavam prestes a procurá-lo quando de repente uma terrível pressão gravitacional apareceu em uma área de mais de 100 quilômetros. Estrondo. Ninguém foi capaz de lidar com a pressão da gravidade e todos imediatamente caíram de joelhos. Bang! Elijah e outros ainda estavam confusos por causa da pressão repentina quando o som de explosões ressoou por toda parte. O cheiro de ferro encheu a área e o solo de centenas de quilômetros de área começou a afundar por causa da alta gravidade. Usando todas as suas forças, o S-Ranker levantou a cabeça com dificuldade. Mas assim que levantaram a cabeça, seu coração ficou frio e eles desejaram não ter levantado a cabeça. Fim do capítulo. Capítulo 592 Poder Terrível, Parte 2. Crimson Veil, habilidade única, usando o raio de sangue como meio, o usuário pode se tornar parcialmente incorpóreo. Enquanto estiver neste estado, o usuário pode passar por obstáculos e ataques. Este estado durará 15 segundos. O poder das habilidades aumenta em 150% enquanto o usuário está parcialmente incorpóreo. Justamente quando os milhares de ataques estavam prestes a atingi-lo,
Evan usou o segundo efeito da habilidade de ligação de crescimento mais uma vez e pegou a habilidade única de Albelu. Quando ele ativou a habilidade Crimson Veil, seu corpo tornou-se parcialmente incorpóreo e ele passou por todos os ataques que vinham em sua direção. Ao mesmo tempo, o poder de suas habilidades aumentou em mais 150%. Agora, junto com o efeito da habilidade Bloodlust, todas as suas habilidades estavam recebendo um aumento de 450%. Depois de ignorar os ataques lançados por demônios e monstros, Evan usou os passos do FLICKR e chegou acima do meio do exército em um instante. Como suas habilidades eram 450% mais poderosas que o normal, ninguém foi capaz de vê-lo se mover quando ele usou os passos cintilantes. Depois de chegar acima do exército de demônios e monstros, Evan ativou a habilidade de manipulação da gravidade com todo o seu poder usando a essência do mundo. A manipulação da gravidade já era uma habilidade muito poderosa, mas depois de receber o impulso das habilidades Bloodlust e Crimson Veil, o poder que esta habilidade mostrou era simplesmente monstruoso. No momento em que a habilidade foi ativada, as centenas de quilômetros de área ao redor da cidade de Silverwind se transformaram em um inferno. O chão desabou imediatamente no momento em que Evan usou a habilidade de manipulação da gravidade. Todas as pedras, árvores e edifícios de Silverwind Town que foram apanhados dentro do campo de alta gravidade transformaram-se em pó em menos de um segundo. O chão começou a afundar e... Bang! 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 Monstros e demônios começaram a explodir em névoa de sangue sem serem capazes de resistir à pressão da gravidade. Como a gravidade na área era muito alta, a névoa de sangue não conseguiu permanecer no ar e foi forçada em direção ao solo. Assim, um pequeno rio cheio de sangue, carne, órgãos internos e pó de ossos começou a se formar ao redor da cidade de Silverwind. No meio da cena apocalíptica, apenas os Rankers S e alguns demônios Rank a mais conseguiram sobreviver. Além da serpente Rank S e Elijah, todos os monstros que faziam parte do exército de monstros foram mortos instantaneamente e se tornaram parte do rio de sangue. Os demônios de Rank a mais só conseguiram sobreviver porque os físicos dos demônios eram muito mais fortes que os dos monstros. Quando Elijah e outros Rankers S levantaram suas cabeças usando todo o seu poder, eles viram que os 50 demônios Rank a mais estavam de joelhos e seus rostos pressionados no chão. Além dos 50 demônios de nível a mais, todos os outros explodiram em uma névoa de sangue e se tornaram parte do rio de sangue. Puxe, puxe, puxe. De repente, dezenas de lanças de gelo caíram do céu e perfuraram as cabeças de todos os demônios de Rank a mais. Embora a defesa dos demônios fosse muito poderosa, era completamente inútil contra as lanças de gelo que eram 450% mais poderosas que o normal. No momento em que as cabeças dos demônios de Rank a mais foram perfuradas pelas lanças de gelo, sua força vital desapareceu instantaneamente. Elijah e os outros Rankers S sentiram um arrepio na espinha ao ver a cena infernal diante deles. Até mesmo os demônios como Malgrim, Lilifra, Beltar e Sabletorn sentiram seu coração esfriar ao ver a cena aterrorizante de 50 demônios de nível a mais deitados no meio do rio de sangue com suas cabeças perfuradas. Enquanto Elijah e outros estavam desesperados depois de ver tal cena, Evan respirava fundo como se estivesse tentando capturar o cheiro de sangue. Os efeitos colaterais da habilidade Bloodlust eram muito mais fortes do que ele pensava inicialmente e ver o sangue ao seu redor estava tornando tudo ainda pior. Ele se sentiu em êxtase ao ver o sangue, sua sede por sangue estava aumentando em um ritmo alarmante e ele queria matar mais pessoas para saciar sua sede de sangue. Lentamente, ele desceu do céu e parou logo acima de Elijah e outros Rankers S. Agora que todos os outros estavam mortos, restavam apenas os 4 demônios Rank S, Elijah e Thundercoil Viper. O efeito do Crimson Veil só poderia durar 15 segundos, então quando Evan parou acima dos Rankers S, seu corpo voltou ao normal da forma incorpórea parcial e o aumento de 150% desapareceu.
Embora o aumento de 150% tenha desaparecido, a habilidade Bloodlust ainda estava ativada e a pressão que Evan estava liberando estava fora deste mundo. Quando os 6 Rankers S sentiram a presença de Evan logo acima deles, levantaram a cabeça com olhos medrosos e olharam para ele. No momento em que levantaram a cabeça, seus olhos encontraram os olhos de Evan, que estavam vermelhos como sangue por causa do efeito da habilidade Bloodlust. Olhando naqueles olhos, todos os 6 sentiram apenas uma emoção: temer. Elijah pegou um pergaminho de fuga para fugir de lá, mas seu rosto ficou branco porque o pergaminho não estava funcionando. Evan não usou a habilidade da barreira sônica para selar o espaço, mas Elijah ainda não conseguiu escapar porque o espaço em dezenas de quilômetros da área estava completamente selado devido à alta gravidade. Evan zombou quando viu Elijah tentando fugir usando o pergaminho de fuga e ergueu um dos dedos. Vibrações sônicas começaram a sair de seu dedo quando ele ativou a habilidade Ressonância Sônica. Uma sensação de destruição iminente subitamente tomou conta de Elias e de outros. Eles tentaram ao máximo mover seus corpos ou usar suas habilidades, mas tudo foi inútil. Até mesmo a mana dentro de seus corpos se recusava a se mover por causa da alta gravidade. Evan esticou a mão e bateu na cabeça de Cabra de Malgrim com o dedo, que estava liberando vibração sônica. Por favor, poupe M_. O desespero brilhou nos olhos de Malgrim e ele tentou implorar a Evan, mas antes que pudesse implorar por misericórdia. Tap. Evan bateu com o dedo no centro de sua cabeça de cabra. Os olhos de Malgrim se arregalaram de repente em choque e sua cabeça começou a inchar. Elijah e outros observaram com olhos cheios de horror enquanto a cabeça de Malgrim continuava a inchar como um balão e... Bang! Ele explodiu em uma bagunça sangrenta. Toda a bagunça sangrenta também foi forçada para o chão por causa da gravidade e se tornou parte do rio de sangue. Bang! Elijah e outros ainda estavam em estado de choque quando outra pequena explosão ressoou e eles viram a cabeça de louva-a-Deus de Lilifra também explodir. Bang! 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 Mais 3 sons de batidas ressoaram e as cabeças dos 2 demônios restantes e do Thundercoil Viper também explodiram. Elijah foi o único que sobrou depois que Evan matou todos os demônios e víbora. Olhando para Evan, que estava se preparando para bater na cabeça, Elijah agora estava arrependido de sua decisão de vir para Silverwind Town. Eu deveria ter ficado longe desse maldito monstro, Elijah pensou, pouco antes de Evan bater em sua cabeça. Bang! Depois de matar Elijah, Evan parou de usar a habilidade Ressonância Sônica e respirou fundo novamente. Ele usou a habilidade de armazenamento de sombras e guardou os corpos de 50 demônios de rank a mais e Rankers S. Depois de guardar seus corpos, Evan olhou para o pequeno rio de sangue e seus olhos vermelhos brilharam de fome. Hora de almoçar, ele murmurou em voz baixa e estendeu a mão. Devoradora de energia. Vinhas devoradoras saíram da palma de sua mão e entraram no sangue que estava no chão. Uma aura vermelha apareceu ao redor de Evan e as vinhas começaram a absorver a energia do rio de sangue. Quando as videiras começaram a absorver o sangue, uma grande quantidade de energia foi para o núcleo monarca de Evan e ele começou a se mover em direção ao Rank S a uma velocidade alarmante. Fim do capítulo. Capítulo 593 Cadeia de Vida e o Verdadeiro Horror do Duende Sobrenatural, Parte 1. Astrat City. Mova-se rápido, traga todos esses suprimentos para os acampamentos. Ei, você, o que diabos você está fazendo trabalhando em ritmo de caracol? Coloque essas poções na van e ande rápido. Traga esses artefatos. Toda a cidade de Astrat estava em completo caos e os caçadores se moviam em direção às muralhas da cidade com expressões sérias em seus rostos. Apenas algumas horas atrás, a Associação de Caçadores fechou completamente a cidade e as pessoas normais não foram autorizadas a sair de suas casas. As únicas pessoas que se movimentavam eram os caçadores, e todos traziam freneticamente os suprimentos de guerra para a linha de frente. Jeffrey, cuide da implantação dos caçadores perto das muralhas da cidade.
Certifique-se de priorizar o lado sudeste da cidade porque os monstros provavelmente virão dessa direção. Sebastian estava dando ordens a todos os caçadores usando o canal de comunicação. A maioria dos mestres da guilda da cidade de Astarte, incluindo aquele que veio durante o exame prático da academia, estavam conectados através deste canal de comunicação e se certificavam de que tudo progredisse sem problemas. Edward, você cuida da distribuição das poções. Dê a todos os caçadores poções suficientes para que eles possam lutar por pelo menos algumas horas sem fazer pausas. Se não tivermos suprimentos suficientes, envie alguém para comprar poções de todo o mundo, cidade. Julian, você cuida do fornecimento de armas. Tente o seu melhor para armar a todos, mesmo que seja uma arma de baixa qualidade. Sebastian continuou a dar ordens por mais alguns minutos antes de encerrar a comunicação e sair apressado de seu escritório. Pai, a situação é realmente séria? Valerie perguntou a Sebastian no momento em que ele saiu do escritório. Mesmo depois de ouvir Valerie, Sebastian não parou e respondeu enquanto caminhava. De acordo com Nathan, esta será a situação mais difícil que Astarte City enfrentou desde a sua fundação. Valerie ficou chocada ao ouvir Sebastian e seus olhos se arregalaram em descrença. Mas ela logo voltou a si, vendo que Sebastian estava indo para algum lugar. Onde você está indo? Tenho um lugar para ir. Você ajuda os outros caçadores a manter as coisas organizadas por aqui. Sebastian disse ouvindo Valerie e saiu do prédio da Silver Star Guild. Depois de deixar o prédio da guilda, ele voou em direção ao calabouço do cemitério de esqueletos, onde Elysia e Albelu estavam com outros mortos-vivos das sombras. Eles já exploraram toda a masmorra há muito tempo e surpreendentemente encontraram ruínas dentro dela. Elysia e os outros mortos-vivos das sombras poderiam ter limpado as ruínas há muito tempo, mas não o fizeram, porque se tivessem limpado as ruínas, eles teriam sido forçados a deixar a masmorra e isso não teria sido bom para eles. Se eles tivessem limpado as ruínas e de repente saído da masmorra, a cidade inteira teria caído no caos devido ao súbito aparecimento de tantos monstros dentro da cidade. Quando Evan deixou aqueles mortos-vivos sombrios nas masmorras, Sebastian solicitou especificamente que ele lhes dissesse para não deixarem a masmorra a menos que houvesse uma emergência. Mesmo sendo um caçador Rank S, ele ainda sabia que não seria capaz de lidar com o caos causado pelo súbito aparecimento de tantos monstros. Depois de voar por cerca de 1 hora, Sebastian finalmente chegou ao Skeleton Graveyard Dungeon. Depois que Evan deixou para trás seus mortos-vivos sombrios dentro da masmorra do cemitério de esqueletos, Sebastian ordenou que todos os guardas da masmorra ficassem longe do portal da masmorra, então quando ele pousou na frente do portal da masmorra, não havia guardas ao redor. E aí, canalha, Sebastian tinha acabado de pousar quando de repente ouviu uma voz presunçosa. A boca de Sebastian não pôde deixar de se contorcer quando ouviu a voz e olhou para Elysia, que estava parada na frente do portal com uma expressão muda no rosto. Eu quero dar um soco na cara dela, Sebastian pensou interiormente ao ver Elysia. Mas ele logo balançou a cabeça e respirou fundo, não tenho tempo a perder com ela. Você sabe por que estou aqui, certo? Sebastian perguntou diretamente. Sim, já recebemos a ordem do mestre, Elysia acenou com a cabeça ouvindo Sebastian. Então, quando devo trazê-los? Se nossos cálculos estiverem corretos, o exército de monstros estará aqui em menos de 24 horas, disse Sebastian com voz séria depois de ouvir Elysia. Preciso apresentar todos vocês a outros caçadores para que possamos todos trabalhar juntos, então seria melhor se todos vocês pudessem vir comigo agora. Elysia pensou por um momento depois de ouvir Sebastian e então assentiu com a cabeça. Espere 5 minutos. Vou ligar para eles, disse ela e entrou na masmorra. 5 minutos depois, o portal da masmorra brilhou e Elysia e Albelu apareceram lá com quase 200 mortos-vivos das sombras de classificação a mais. Embora ele já esperasse isso, Sebastian ainda ficou um pouco surpreso ao ver tantos monstros de classificação a mais. Ele respirou fundo para acalmar seu coração acelerado e acenou com a cabeça em direção a Elysia.
Vamos para a outra masmorra para pegar o resto deles. Claro, Elysia disse e saiu com Sebastian. Albelu e outros mortos-vivos das sombras não foram com eles porque a cidade inteira teria caído em um estado de caos se centenas de monstros de repente começassem a voar dentro da cidade. Enquanto voava com Sebastian, Elysia olhou dentro de seu anel de armazenamento. Dentro de seu anel de armazenamento, havia um livro preto com um esqueleto de caveira gravado em cima. Ela conseguiu este livro depois de limpar as ruínas do Skeleton Graveyard Dungeon agora há pouco. O mestre vai adorar esta coisa, Elysia pensou interiormente e seguiu Sebastian. Logo eles pousaram em frente à masmorra onde Gobu estava. Assim como o calabouço do cemitério de esqueletos, não havia guarda em torno deste calabouço também. Gobu já estava esperando por eles fora da masmorra quando Elysia e Sebastian chegaram lá. Gobu não teve sorte como Elysia e não encontrou nenhuma ruína dentro da masmorra. No momento em que Sebastian viu Gobu, sentiu um arrepio na espinha. Que tipo de monstro de merda é esse? Sebastian pensou enquanto engole a sua saliva. Apenas olhando para a barriga protuberante de Gobu, que estava cheia de olhos roxos de aparência misteriosa e seus membros deformados, Sebastian sentiu seu sangue esfriar por algum motivo. Traga-os para fora, Elysia ignorou as expressões de Sebastian depois de ver Gobu e disse com uma voz normal. Gobu também recebeu a ordem de Evan mais cedo, então ele também trouxe os outros 200 mortos-vivos das sombras para fora da masmorra ouvindo Elysia. Sebastian ficou ainda mais chocado quando Gobu trouxe o resto dos mortos-vivos das sombras para fora da masmorra. Um monstro rank S, Sebastian começou a respirar fundo quando viu a senhorita aranha entre os monstros que Gobu trouxe para fora da masmorra. Talvez possamos realmente enfrentá-los com a ajuda desses monstros. Fim do capítulo. Capítulo 594 Cadeia de Vida e o Verdadeiro Horror do Duende Sobrenatural, Parte 2. Gulp, você está com medo? Edward perguntou em tom zombeteiro, notando Julian engolindo saliva de vez em quando. Assustado? Por que eu estaria com medo? Se você não está com medo, pare de olhar para eles e concentre-se na sua frente. Eu não estou olhando para eles, Julian disse com uma voz séria ao ouvir Edward. Estou apenas monitorando-os para que não possam fazer nada suspeito. Edward balançou a cabeça ao ouvir Julian e parou de incomodá-lo. Ele olhou na frente da muralha da cidade e suspirou interiormente. Esperemos que tudo corra bem. Vocês estão prontos? Nossos batedores acabaram de nos informar que o exército de monstros estará aqui em meia hora. Sebastian pousou em frente às muralhas da cidade e perguntou a Elysia quem estava na liderança dos mortos-vivos das sombras. Você não acha que essa pergunta deveria ser feita a eles e não a nós? Elysia disse em voz baixa enquanto olhava para trás. A maioria dos caçadores presentes olhavam para eles com cautela e alguns deles até mostravam hostilidade. Sebastian esfregou as têmporas quando viu isso. Ele sabia muito bem o que os caçadores estavam pensando, mas ainda assim não pôde evitar amaldiçoá-los interiormente. Não se preocupe com eles. Embora eu saiba que o comportamento deles não é bom, posso garantir que eles não tentarão prejudicá-lo de forma alguma. Sebastian disse depois de um momento. Não vai tentar nos prejudicar. Ao ouvir as palavras de Sebastian, um sorriso de escárnio apareceu no rosto de Elysia. Eles literalmente nos jogaram na frente do exército de monstros para servir de bucha de canhão e você está dizendo que eles não tentarão nos prejudicar. Isso, Sebastian ficou sem palavras depois de ouvir Elysia. Anteriormente, ele havia tentado convencer os caçadores de que todos deveriam trabalhar juntos, mas os caçadores estavam com medo de que os mortos-vivos das sombras os atacassem no meio da batalha e sugeriram colocá-los na linha de frente. Embora Sebastian fosse contra a sugestão, ele não podia fazer nada porque a maioria dos caçadores era a favor de colocá-los na frente. Você não precisa se preocupar conosco, Lowlife, Elysia disse indiferente depois de ver a expressão preocupada de Sebastian. Não temos medo de lutar diretamente contra eles porque somos diferentes de todos vocês. O que você quer dizer? Sebastian perguntou em um tom confuso.
Ao ouvir as palavras de Sebastian, Elysia apenas sorriu e não respondeu. Não havia necessidade de ela dizer a ele que mesmo que morressem aqui, todos simplesmente voltariam para o lado de Evan. Baque, baque. Depois de alguns minutos, de repente, o som de passos estrondosos começou a ecoar por todo o deserto. Junto com o som de passos, uma aura demoníaca arrepiante encheu o ambiente. A maioria dos caçadores de baixo nível sentiu um arrepio na espinha sentindo a aura arrepiante vindo de longe. Volte e cuide deles, disse Elysia a Sebastian sentindo a aura arrepiante. Sebastian hesitou por um momento ao ouvir Elysia, mas olhando para os caçadores de baixo nível que tremiam por causa da poderosa aura demoníaca, ele recuou em direção a eles. Irmã Spider, você pode começar, disse Elysia à senhorita Spider depois que Sebastian saiu. Ao ouvir Elysia, a senhorita Spider, que estava na retaguarda do exército de mortos-vivos das sombras, fechou seus 8 olhos roxos. Assim que ela fechou os olhos, seu corpo começou a brilhar e uma aura verde profunda saiu de seu corpo, cobrindo todos os 400 mortos-vivos das sombras. Cadeia de vida, Miss Spider disse e todos os mortos-vivos das sombras sentiram como se estivessem agora conectados uns com os outros. Life Chain era a mesma habilidade que Miss Spider usou enquanto lutava contra Evan. Agora todos os Shadow Undeads estavam conectados uns aos outros e qualquer dano que eles sofressem seria dividido igualmente entre eles. Depois que Miss Spider usou Life Chain, Elysia ergueu uma das mãos para o céu e usou a habilidade que recebeu após atingir o pico do rank a mais. Guardião Brilhante. Uma luz branca radiante irrompeu da mão de Elysia e cobriu todas as sombras dos mortos-vivos. Todos os mortos-vivos das sombras sentiram que sua defesa aumentou muito no momento em que foram tocados pela luz que saía da mão de Elysia. Com o Lustrous Guardian e o Life Chain, seremos capazes de lutar contra eles com mais liberdade, disse Elysia depois que a habilidade entrou em vigor. Dedão. Baque. Hahaha, posso sentir a presença de pessoas. Posso finalmente satisfazer meu desejo de matar. De repente, junto com o som de passos, uma voz estridente soou. Logo, 5 demônios com 2 metros de altura e cor vermelha escura saíram do deserto. Havia 2 chifres no topo das cabeças dos demônios e uma aura vermelha cobria seus corpos. Os 5 eram demônios de sangue Rank S convocados por Damian. Atrás dos 5 demônios Rank S, o exército de outros demônios os seguia. Que tipo de monstros são esses? Julian perguntou com os olhos bem abertos quando viu o exército de demônios. Outros caçadores também ficaram confusos porque nunca tinham visto monstros como demônios. Não perca o foco, Sebastian gritou vendo que os caçadores estavam se distraindo por causa da estranha aparência dos demônios. Rugido, rugido. Enquanto os caçadores estavam confusos, rugidos de monstros ressoaram e logo o exército de monstros liderado por Damian e Sonic Bat também chegou ao lado do exército de demônios. Aquele bastardo, ao ver Damian que estava sentado em cima do Sonic Bat, os olhos de Sebastian ficaram vermelhos de raiva e ele cerrou o punho com força. Por outro lado, Damian e Sonic Bat também ficaram chocados quando viram o pequeno exército de mortos-vivos das sombras que estava parado na frente dos caçadores. Embora já tenha passado mais de um mês, eles ainda não esqueceram o que havia acontecido na cidade de Naflion. Como isso é possível? Esse cara ainda não está na cidade de Naflion. O que seus monstros invocados estão fazendo aqui? Vendo os Shadow Undeads, a mente de Damian entrou no caos e as imagens de como o exército das sombras destruiu seu exército de monstros na cidade de Naflion começaram a aparecer em sua mente. Damian diz _ o Sonic Bat também ficou atordoado e seu coração começou a bater como um tambor ao ver os mortos-vivos das sombras. Enquanto suas mentes estavam ficando uma bagunça depois de ver os mortos-vivos das sombras, Damian de repente percebeu algo. Acalme-se e olhe com cuidado, ele disse com uma voz séria quando sentiu Sonic Bat ficando inquieto. Ao contrário dos monstros em Naflion City, há apenas um monstro de classificação S aqui e não consigo sentir a presença de nenhum outro S monstro de classificação.
Se meu palpite estiver correto, então aquele cara ainda está na cidade de Naflion e esses monstros são algo que ele deixou para trás na cidade de Astrate quando partiu para a cidade de Naflion. Depois de ouvir Damian, Sonic Bet mais uma vez olhou para o exército das sombras e descobriu que estava certo. Assim como Damian, ele também não conseguia sentir a presença de nenhum monstro Rank S além da Senhorita Aranha. Os olhos de Damian se estreitaram depois de confirmar que Evan não estava lá e ele disse com uma voz fria: já que aquele cara não está aqui, esta é nossa chance de nos vingarmos do que aconteceu na cidade de Naflion. Damian usa a ficha em formato triangular e ordena que os demônios matem todos os mortos-vivos das sombras. Ouvindo o comando de Damian, o exército de demônios não hesitou e trancou suas auras nas sombras dos mortos-vivos. Parece que estamos sendo subestimados por causa de nossos baixos números, disse Elysia com uma voz divertida, mas as chamas roxas em seus olhos eram mortalmente frias. Ela não gostou do fato de estar sendo desprezada. Permitam-me mostrar-lhes o que acontece quando subestimam os seus adversários. As duas bocas que estavam no topo da cabeça de Gobu se abriram e ele disse com uma voz sinistra. Mesmo antes que Elias pudesse dizer qualquer coisa, Gobu pressionou os pés no chão e saltou em direção aos exércitos de demônios e monstros. Fim do capítulo. Capítulo 595 Cadeia de Vida e o Verdadeiro Horror do Duende Sobrenatural, Parte 3. Gobu parou alguns metros acima do solo, a alguma distância dos exércitos de demônios e monstros. Este monstro Scarlet, um dos demônios de sangue Rank S estreitou os olhos quando viu Gobu. Embora Gobu não fosse um monstro Rank S, a sensação terrível que ele estava dando era algo que todos os demônios e monstros nunca haviam sentido antes. Esta será minha primeira batalha depois de ficar sob o comando do mestre, então não posso decepcioná-lo, Gobu murmurou para si mesmo em voz baixa e uma aura marrom escura começou a sair de seu corpo. Indução à loucura, as duas bocas que estavam no topo de sua cabeça se abriram e sua voz arrepiante ecoou por todo o campo de batalha. Assim que sua voz soou, a aura marrom escura que emanava de seu corpo cobriu o campo de batalha, engolindo milhares de monstros e demônios. Indução de loucura, apenas estar em sua presença por longos períodos pode levar pessoas mais fracas à loucura devido à natureza sobrenatural de sua energia Eldritch. À medida que a aura marrom cobria os monstros e demônios, a energia sobrenatural misturada nela começou a se infiltrar em suas mentes. As expressões de todos os demônios e monstros que estavam acima do nível B+ mudaram quando sentiram o efeito da energia Eldritch e olharam para os demônios e monstros de baixo nível. Protejam-se com seu poder espiritual. Essa energia está tentando corromper sua mente. Blazevin, outro demônio de sangue Rank S gritou sentindo o efeito da habilidade Indução de Loucura. Hahaha, quando Gobu ouviu o grito de Blazevin, ele começou a rir com uma voz estranha. Seu idiota, você acha que pode parar o efeito da minha energia Eldritch com seu poder espiritual? Gobu disse e de repente a intensidade da energia Eldritch aumentou ainda mais. Rugido, rugido, rugido. Imediatamente, milhares de monstros que estavam abaixo do Rank C começaram a rugir enlouquecidos e seus olhos ficaram vermelhos. No exército de 800.000 monstros, havia cerca de 500.000 monstros que estavam abaixo do Rank C e quase 300.000 monstros foram capturados no alcance da habilidade Indução à Loucura. Todos os monstros que perderam a cabeça começaram a atacar uns aos outros e o exército de monstros entrou em completo caos. O cheiro de sangue encheu a área e em apenas alguns segundos, milhares de monstros mataram uns aos outros. Até mesmo os monstros e demônios de alto escalão estavam passando por momentos difíceis porque o efeito da energia Eldritch aumentava a cada segundo que passava e suas mentes estavam sendo corrompidas. Mate aquele bastardo, está tudo acontecendo por causa dele, Scarlet gritou vendo o que estava acontecendo e imediatamente disparou em direção a Gobu. Os outros 4 demônios Rank S também reagiram e seguiram Scarlet para matar Gobu.
Como um demônio de sangue, as habilidades de Scarlet estavam relacionadas ao elemento sangue e ele tentou controlar o sangue de Gobu enquanto ia em sua direção, mas para sua consternação, Scarlet percebeu que não havia sangue dentro do corpo de Gobu. Droga, que tipo de monstro ele é? Scarlet amaldiçoou quando percebeu que não havia sangue dentro do corpo de Gobu e usou outra de suas habilidades para reunir energia sanguínea ao seu redor. Os outros 4 demônios Rank S também reuniram energia sanguínea ao seu redor e todos os 5 chegaram na frente de Gobu em um instante. Toda a energia sanguínea que eles coletaram se reuniu em torno de seus punhos e eles socaram Gobu ao mesmo tempo, com a intenção de explodir seu corpo com força total. Gobu não teve medo de ver os 5 ataques vindo em sua direção. Os 6 braços deformados que saíam de suas costas se moveram e ele tentou pegar os punhos dos demônios de sangue com seus braços deformados. Tolo, Scarlet e os outros demônios zombaram ao ver Gobu tentando segurar seus punhos com seus braços deformados. Mas seus olhos quase saltaram das órbitas quando Gobu realmente pegou seus punhos com seus 6 braços deformados sem sofrer nenhum dano. Por causa do cadeia de vida e habilidades de guardião brilhantes, o dano que Gobu recebeu de seus ataques foi realmente insignificante. Além disso, além dessas 2 habilidades, Gobu também tinha sua habilidade passiva Resiliência. Resiliência, habilidade passiva. Eldritch Goblins têm uma resistência incrível a magia convencional e ataques físicos. Sua fisiologia torna-os difíceis de causar danos e podem regenerar feridas com o tempo. Também lhes concede 10% de resistência contra danos físicos e mágicos. Enquanto Scarlet e os outros demônios ainda estavam chocados ao ver Gobu parar seus ataques sem receber nenhum dano, Gobu empurrou a cabeça para frente e arrancou ambos os olhos de Blazoin com as 2 bocas que estavam no topo de sua cabeça. Arg-hh, Blazoin gritou de dor quando Gobu comeu os 2 olhos e tentou se afastar dele. Onde você está indo? Mas antes que Blazoin pudesse recuar, o aperto de Gobu em torno de seu punho aumentou e ele o jogou em direção ao exército das sombras. Scarlet e os outros 3 demônios Rank S aproveitaram esse momento para se libertar das garras de Gobu e recuaram rapidamente. Depois de recuar, quando olharam na direção onde Gobu havia jogado Blazoin, eles viram um lobo negro coberto de sangue. Um raio perfurou a cabeça de Blazoin com sua garra afiada e sua aura de vida desapareceu completamente. Rugido, rugido, rugido. Os rugidos dos monstros também aumentavam continuamente à medida que mais e mais monstros eram afetados pela indução de loucura. Agora até os monstros de Rank C começaram a enlouquecer por causa do efeito da energia Eldritch. Vendo o que estava acontecendo no exército de monstros, todos os caçadores que estavam observando tudo ficaram chocados. Eles não podiam acreditar que apenas um único monstro de Rank A mais causou um caos tão grande dentro do exército de monstros. E como se isso não bastasse, os mortos-vivos das sombras até mataram um demônio de Rank S tão rapidamente. Olhando para Gobu, que ainda liberava a aura marrom escura para afetar as mentes dos monstros, todos os caçadores sentiram como se estivessem olhando para o próprio diabo. Precisamos fazer alguma coisa ou então nossas mentes também serão corrompidas. Nightvein, outro demônio de sangue Rank S disse com uma voz cheia de urgência. Eles nunca esperaram que enfrentariam esse tipo de situação depois de chegarem à cidade Astrat. Ouça meu comando, todos que puderem resistir ao efeito da corrupção mental ataquem-nos simultaneamente. Scarlet gritou em tom cheio de ódio e a energia do sangue mais uma vez começou a se reunir ao seu redor. Os outros demônios também agiram e enquanto tentavam ao máximo resistir ao efeito da indução de loucura, eles ativaram suas habilidades também. Damian, Sonic Bat e outros monstros de alto escalão também não ficaram para trás e também ativaram suas habilidades. Vendo que todos eles estavam planejando lançar seus ataques mais fortes, Gobu riu sinistramente e também usou sua habilidade mais forte. Eldritch Horror Dimensional Rift, ele disse com uma voz arrepiante, e um portal marrom escuro cheio de Eldritch Energy se abriu na frente dele. Fim do capítulo.
Capítulo 596 Fim da Batalha, Parte 1. Fenda dimensional do horror sobrenatural, habilidade única. Ao usar a energia sobrenatural, você pode abrir uma pequena fenda para outros planos de existência, permitindo que você convoque um horror sobrenatural por 30 minutos. A fenda dimensional do terror Eldritch é altamente instável e pode ser perigosa até mesmo para o próprio Eldritch Goblin. Tempo de resfriamento, 4 horas. À medida que o portal marrom escuro cheio de energia Eldritch se abria no meio do campo de batalha, o efeito da habilidade Indução de Loucura aumentou bastante. Agora até os monstros de rank C+ começaram a enlouquecer. Rui, uau! Sons assustadores e arrepiantes começaram a sair do portal. Quando as pessoas ouviram os sons estranhos vindos do portal, todos, incluindo os caçadores, sentiram um arrepio na espinha. A maioria dos demônios e monstros de classificação B+ ficaram congelados ao ouvir os sons e as habilidades que eles estavam se preparando para usar contra Gobu foram canceladas. Até mesmo os corpos dos demônios e monstros de nível A tremiam e mal conseguiam manter a compostura. Não tenha medo, contanto que matemos aquele maldito monstro, ficaremos bem, gritou Scarlet com os olhos injetados de sangue, vendo muitos demônios congelados de medo. Ataque! Nightvein rugiu quando os ataques da maioria dos demônios e monstros estavam prontos e todos eles lançaram seus ataques contra Gobu ao mesmo tempo. À medida que todos os ataques lançados por demônios e monstros iam em direção a Gobu, o portal castanho escuro à sua frente começou a tremer. Uau! Uma voz estranha ecoou por todo o campo de batalha e centenas de olhos verdes profundos se abriram dentro do portal. O tamanho do portal aumentou repentinamente e no segundo seguinte, um monstro semelhante a uma estrela do mar saiu dele. O monstro tinha 20 metros de comprimento e centenas de olhos verdes profundos por todo o corpo. A energia Eldritch circulava em torno de seu corpo azul claro e liberava uma aura terrível e misteriosa. Uau! Depois de sair, quando o horror Eldritch do tipo Starfish viu centenas de ataques vindo em sua direção, suas centenas de olhos brilharam e um escudo feito de energia Eldritch apareceu na frente dele. Centenas de ataques atingiram o escudo, mas para choque de demônios e monstros, a maioria dos ataques foram engolidos pela energia Eldritch. Os ataques de todos os Rankers S e alguns dos Rankers A+ passaram pelo escudo, mas seu poder foi bastante reduzido. Uau! O horror sobrenatural agitou seus tentáculos flexíveis como membros e destruiu os ataques que passavam pelo escudo. Alguns dos membros do Eldritch Horror foram destruídos quando destruiu os ataques, mas imediatamente começaram a se regenerar. Que diabos é essa coisa? Scarlet perguntou com uma voz chocada e inconscientemente deu um passo para trás quando o horror sobrenatural olhou em sua direção. Matthews, Gobu não se importou com as expressões chocadas dos demônios e monstros e disse para Eldritch Horror. Ao ouvir a ordem de Gobu, o horror sobrenatural foi imediatamente em direção a Scarlet e Nightvein. Droga, Scarlet e Nightvein se sentiram sufocados por causa da energia Eldritch que estava saindo do horror Eldritch e tentaram o seu melhor para revidar. Os dois demônios Rank S restantes queriam ajudar Scarlet e Nightvein, mas antes que pudessem se mover em direção a eles, Elysia e Albelu apareceram na frente deles. Abate cada um deles, a voz de Elysia ressoou por todo o campo de batalha e os outros mortos-vivos das sombras também dispararam em direção ao monstro e ao exército de demônios. Embora Blood Demon não seja uma das tribos demoníacas mais fortes como a tribo Lava Demon, eles ainda são bastante fortes entre as outras tribos demoníacas. A maioria dos organismos vivos tem sangue em seus corpos e os demônios de sangue podem controlar o sangue para exercer imensa pressão sobre seus inimigos. Mas o problema atual para eles era que nenhum dos mortos-vivos das sombras tinha sangue dentro de seus corpos. De certa forma, os mortos-vivos das sombras eram seus inimigos naturais. A maioria dos demônios estava usando o sangue que cobria o campo de batalha para lutar contra os mortos-vivos das sombras. Mas mesmo com a ajuda do sangue que cobria o campo de batalha, não foi fácil para eles lutar contra os mortos-vivos das sombras que estavam conectados através da habilidade Life Chain e aumentaram a defesa por causa da habilidade Lustrous Guardian.
Embora Elysia e Albelu estivessem no rank a mais, eles ainda estavam lutando contra 2 demônios de sangue de rank S em pé de igualdade e até tinham uma ligeira vantagem. O horror Eldritch era ainda mais poderoso e Scarlet e Nightvein estavam tendo dificuldade em lutar contra ele. Os outros mortos-vivos das sombras também começaram sua luta contra os outros demônios e monstros. A maioria dos monstros que estavam abaixo do rank B+, já perderam a cabeça por causa da habilidade Indução de Loucura e estavam se matando, então os mortos-vivos das sombras só tiveram que lutar contra os demônios e monstros que estavam no rank B+, e acima. Embora a maioria dos monstros tenha perdido a cabeça e o tamanho do exército de monstros e demônios tenha reduzido bastante, seu número ainda era muito maior do que o pequeno exército das sombras. Apenas o número de demônios de rank B+ era de cerca de 12.000, sem sequer incluir o número de monstros de rank B+, então o pequeno exército das sombras estava em desvantagem enquanto lutava contra eles. Além disso, Sonic, Beth e Damian ainda estavam lá e atacavam constantemente os mortos-vivos das sombras que lutavam contra o exército de monstros. Droga, esses monstros negros são ainda mais problemáticos do que os monstros que enfrentamos em Nafleon City, Sonic Beth amaldiçoou enquanto atacava os mortos-vivos das sombras usando suas habilidades. Swish! De repente, uma teia de aranha rasgou o espaço e chegou instantaneamente na frente do Sonic Beth, prendendo ambas as asas. O Sonic Beth ficou atordoado quando ambas as asas foram presas pela teia de aranha e começou a cair do céu. Vibrações sônicas saíram de seu corpo e as teias de aranha que prendiam suas asas começaram a se dissolver, mas antes que pudesse dissolver completamente as teias de aranha, a senhorita Aranha atirou mais teias em sua direção e arrastou-o do céu para o chão. Damian estava prestes a se mover em direção ao Sonic Spider para ajudá-lo, mas de repente, a temperatura ao seu redor disparou. Eu posso finalmente matar você, seu bastardo. Sebastian chegou na frente de Damian e o atacou com sua grande espada coberta de fogo. Damian foi forçado a recuar por causa do ataque de Sebastian e não foi capaz de ajudar Sonic Beth que estava preso nas teias de aranha. Julian, Edward, Jeffrey e outros caçadores também entraram em ação e começaram a atacar os monstros e demônios. Num instante, os monstros e demônios ficaram em grande desvantagem por causa dos ataques dos caçadores. A batalha tornou-se mais sangrenta a cada segundo que passava, monstros, demônios e caçadores morriam por toda parte. Uau! Depois de alguns minutos, de repente, a voz misteriosa do horror sobrenatural ecoou pelo campo de batalha. Todos os caçadores e demônios olharam na direção do som. E quando viram o que estava acontecendo ali, todos sentiram um arrepio na espinha. A boca do horror sobrenatural, cheia de presas afiadas, estava bem aberta e roía o corpo do Nightvein. Fim do capítulo. Capítulo 597 Fim da Batalha, Parte 2. Boom! Estrondo! Bang! Diferentes tipos de explosões ressoavam por toda parte fora da cidade Astrate e o campo de batalha estava cheio de cadáveres de demônios e monstros. Entre os corpos de monstros e demônios, havia alguns corpos humanos também. Todo o campo de batalha estava tingido de vermelho e o cheiro de sangue enchia toda a área. Estalar! Um enorme raio de sangue atingiu o demônio contra o qual Albelu estava lutando e o demônio foi lançado voando com um buraco no estômago. O demônio caiu a mais de 100 metros de Albelu e todo o seu corpo tremeu por causa do sinistro raio de sangue que invadiu seu corpo. Quando Albelu estava prestes a acabar com o demônio contra quem ele estava lutando, o céu de repente se iluminou com uma luz branca. Os caçadores e demônios olharam para o céu e viram Elysia pairando alto no céu com dezenas de lanças brancas feitas de elemento leve circulando ao seu redor. A alguma distância dela, o demônio Rank S contra o qual ela estava lutando estava preso por correntes feitas de elemento leve. A aparência do demônio era bastante abatida e só de olhar para sua condição, qualquer um poderia dizer que ele acabara de receber a pior surra de sua vida. Vá, sem se importar com a condição abatida de Demon, Elysia cortou com a mão. Assim que ela desceu,
todas as lanças de luz que circulavam ao redor dela dispararam em direção ao demônio acorrentado como mísseis. Quando o demônio de sangue viu dezenas de lanças de luz vindo em sua direção, uma sensação de destruição iminente tomou conta de seu corpo. Seus instintos estavam gritando para ele que ele iria morrer, e quando o demônio percebeu que ele iria morrer, ele se sentiu bastante aliviado. A surra que Elysia lhe deu foi muito dura para seu delicado coração e sua mente já estava quebrada sem possibilidade de reparo. Puxe, puxe! O sangue jorrou no ar e as lanças perfuraram o corpo do demônio Renk S, acabando com sua vida. Uivo! Vendo Elysia matar o demônio Renk S contra quem ela estava lutando, Albelu uivou alto. Uma pequena lança feita de relâmpago de sangue se formou na frente do demônio que foi enviado voando por ele antes e perfurou seu coração, acabando com sua vida também. Depois de matar seus oponentes, Elysia e Albelu olharam para o campo de batalha. Já se passaram 2 horas desde que a luta começou. O horror sobrenatural que Gobu convocou já desapareceu, pois ele só conseguiu invocá-lo por 30 minutos. Antes do Eldritch Horror desaparecer, ele feriu gravemente Scarlet e mais tarde Gobu acabou com ele sem muito esforço. Depois de matar Scarlet, Gobu foi ajudar Miss Spider e os dois estavam lutando contra Sonic Bat. O Sonic Bat já perdeu ambas as asas e seu corpo estava cheio de ferimentos. Damian estava lutando contra Sebastian e os dois ficaram até certo ponto feridos. Parece que você vai morrer aqui hoje, disse Sebastian, enquanto lutava contra Damian. Damian não respondeu e apenas olhou para a situação no campo de batalha com uma expressão pesada no rosto. Todos os demônios Renk S já estavam mortos. Sonic Bat estava prestes a morrer. Mortos-vivos e caçadores das sombras estavam matando o resto dos monstros e demônios e seus números diminuíam a cada segundo que passava. Como isso aconteceu? Damian pensou interiormente olhando para a situação do campo de batalha. Antes da luta começar, ele tinha certeza de que eles definitivamente venceriam essa batalha, mas mesmo em seu sonho mais louco, ele nunca imaginou que algo assim aconteceria. Eu não posso morrer aqui. Tenho que sair daqui, Damian murmurou em voz baixa, preparando-se para fugir dali. Desculpe por destruir seus sonhos, mas você não pode sair daqui. Damian voltou a si ao ouvir a voz de Sebastian e viu que ele estava olhando para ele com um sorriso de escárnio no rosto. O que de underscore, bang! Antes que Damian pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma voz alta ecoou por todo o campo de batalha e a área ao redor se iluminou. Damian sentiu algo poderoso atingi-lo antes de desaparecer da existência. Sebastian olhou para o local onde Damian estava há pouco e respirou fundo. Ele ficou lá por alguns segundos e logo voou do céu para limpar o resto dos demônios e monstros. Canhões de mana são a melhor coisa para limpar o lixo do mundo, ele murmurou e pousou no meio do grupo de demônios de classificação B+. Swish! Assim que ele pousou, chamas azuis irromperam de seu corpo e o grupo de demônios Renk B+, se transformou em cinzas. Após alguns minutos da morte de Damian, Gobu e Miss Spider mataram o Sonic Bat. Com a morte de Sonic Bat, todos os Rankers S dos demônios e monstros estavam mortos. Por causa da morte de Damian, o contrato que havia entre ele e os demônios foi cancelado e sem se importar com o campo de batalha, a maioria dos demônios que ainda estavam vivos começaram a fugir dali. Os caçadores e mortos-vivos das sombras perseguiram os demônios e monstros que estavam tentando fugir após a morte de seus Rankers S e mataram a maioria deles. Embora alguns dos demônios de Rank a mais e a tenham fugido com sucesso, ninguém se importou com eles porque a maioria dos monstros e demônios que escaparam ficaram gravemente feridos. 1 hora após a morte de Damian, apenas caçadores e mortos-vivos das sombras permaneceram no campo de batalha. Todos os demônios e monstros morreram ou fugiram. Todos os caçadores, incluindo Sebastian, olhavam para o campo de batalha com uma expressão atordoada no rosto. Eles ainda estavam tendo dificuldade em acreditar que mataram com sucesso todos os demônios e monstros.
Embora aproximadamente 3.000 caçadores tenham sido mortos durante a batalha, isso não foi nada comparado ao número de monstros e demônios que morreram no campo de batalha. Enquanto os caçadores de Astrat City ainda olhavam atordoados para os corpos de monstros e demônios, um evento semelhante estava acontecendo em Ravenhurst City. Semelhante a Astrat City, a região selvagem fora da cidade de Ravenhurst estava tingida de vermelho com sangue. Mas, ao contrário da região selvagem da cidade de Astrat, que foi tingida de vermelho com o sangue de monstros e demônios, a região selvagem da cidade de Ravenhurst foi tingida de vermelho com o sangue dos caçadores. Fim do capítulo 598. Morte do Imperador Lich, Parte 1. Fora de Silverwind Town, 2 dias após a batalha de Astrat City. A terra que estava cheia de sangue e carne de demônios e monstros voltou ao normal. Evan ainda pairava alguns metros acima do solo e as vinhas devoradoras sugavam as últimas gotas de sangue que restavam no chão. Alguns segundos depois, Evan cancelou a habilidade Energy Devouring e respirou fundo. Ele olhou para o progresso de seu núcleo monarca e acenou com a cabeça satisfeito. 63%, nada mal. Depois de absorver toda a poça de sangue que se formou após a morte de monstros e demônios, seu núcleo monarca progrediu para 63% do rank A e agora estava um passo mais perto do rank S. Ele liberou seus mortos-vivos sombrios depois de absorver toda a poça de sangue e ordenou que coletassem os núcleos dos monstros que estavam espalhados por todo o lugar. Enquanto seus mortos-vivos sombrios coletavam os núcleos, ele olhou ao redor e notou toda a cidade de Silverwind transformada em ruínas. Não havia um único prédio ou casa na cidade que ainda estivesse em boas condições. Até mesmo o deserto fora da cidade de Silverwind estava em completa desordem. Devido à maneira como ele usou sua habilidade de manipulação da gravidade, o terreno em uma área de algumas centenas de quilômetros foi completamente destruído. Em muitos lugares, o solo desabou e trincheiras profundas foram formadas em muitos lugares. Árvores e pedras já haviam virado pó e não havia sinal de vida numa área de algumas centenas de quilômetros. Depois de meia hora, os mortos-vivos das sombras coletaram todos os núcleos dos monstros que estavam espalhados na área. Olhando para os núcleos dentro de seu armazenamento sombrio, Evan pensou nas coisas que aprendeu em seus sonhos. Desta vez, pelos sonhos que teve, ele aprendeu que ao absorver um núcleo usando seu núcleo monarca, ele só poderá receber habilidades do núcleo se a classificação do núcleo que ele está absorvendo for igual à classificação de seu núcleo monarca ou superior. Do que isso? Depois de saber disso, quando Evan pensou em todas as habilidades que ele havia recebido até agora após absorver os núcleos, ele descobriu que isso era completamente verdade porque ele nunca havia recebido habilidades dos núcleos que fossem inferiores à classificação de seu núcleo monarca. Agora que meu núcleo monarca está no rank A, precisarei absorver os núcleos de rank A, rank A+, ou rank S se quiser receber habilidades enquanto absorvo os núcleos, Evan murmurou e balançou a cabeça. Embora ele tenha matado centenas de milhares de monstros nos últimos meses, o número de núcleos de classificação A e A+ que ele possuía não excedia 200. Mesmo que ele absorvesse todos os núcleos de classificação A e A+ que possuía, suas chances de ganhar muitas habilidades não eram altas. Vamos voltar e ver como está a situação lá fora, disse Evan e voou para longe dali. Enquanto voava de volta para a cidade de Naflion, ele usou seus sentidos sombrios e contatou Elysia. Onde você está, mestre? Chegarei à cidade de Naflion em 1 hora, Elysia respondeu ouvindo Evan. Tudo bem, espere por mim depois de chegar lá. Também estou voltando para a cidade de Naflion, disse Evan e parou de usar a habilidade de sentidos das sombras. Elysia já contou a ele sobre a luta que aconteceu em Astrat City há 2 dias. Depois de saber que seus mortos-vivos sombrios derrotaram o exército de demônios e monstros, ele estava honestamente muito surpreso. Ele sabia que seus mortos-vivos sombrios dariam uma luta difícil contra demônios e monstros, mas ele não esperava que eles os eliminassem completamente, embora ele entendesse que a maior razão pela qual eles conseguiram vencer foi por causa de
a vantagem que seus mortos-vivos das sombras tinham contra os demônios de sangue e a ajuda que os caçadores forneceram, Evan ainda se sentiu muito bem sabendo que seus mortos-vivos das sombras foram capazes de vencer um exército tão grande sem a ajuda dele. Parece que meus mortos-vivos das sombras são mais fortes do que eu, pensei, Evan disse para si mesmo e usou a habilidade de manipulação da gravidade que ele tirou de Adam. Depois de usar a habilidade de manipulação da gravidade, ele monitorou de perto o fluxo de mana em suas veias de energia. Evan queria aprender a habilidade de manipulação da gravidade exatamente como ele aprendeu a habilidade lança de gelo. Mas aprender a habilidade de manipulação da gravidade foi milhares de vezes mais difícil do que a habilidade de lança de gelo. Atualmente, ele era capaz de usar a habilidade manipulação de gravidade por causa do efeito da habilidade link de crescimento. Mas se ele quisesse aprender e usar a habilidade manipulação da gravidade sem a habilidade link de crescimento, ele teria que canalizar adequadamente a mana através das veias de energia necessárias. Ele estudou o fluxo de mana da habilidade de manipulação da gravidade enquanto absorvia o sangue de monstros e demônios e percebeu que, para aprender a habilidade de manipulação da gravidade, ele teria que fazer o fluxo de mana através de mais de 50.000 veias de energia. Durante todo esse processo, se ele cometesse um único erro, suas veias de energia seriam destruídas e ele teria que usar a habilidade transferência da morte para curar suas veias de energia. Embora eu possa aprender o fluxo de mana de diferentes tipos de habilidades por causa da habilidade de ligação de crescimento, não posso replicá-los com meu entendimento atual. Evan suspirou e continuou a olhar para o fluxo de mana da habilidade de manipulação de gravidade enquanto voava em direção à cidade de Naflion. Embora fosse impossível para o atual fazer sua mana fluir adequadamente através de mais de 50.000 veias de energia por conta própria, ele ainda queria gravar o caminho de mana em sua mente para que pudesse aprender a habilidade de manipulação da gravidade no futuro. Eu me pergunto que tipo de cara o cara que vi no meu sonho teria feito se soubesse que eu poderia aprender o fluxo de mana de novas habilidades sem nenhum esforço usando a habilidade de link de crescimento, disse Evan com uma voz estranha e sentiu pena do cara, ele tinha visto seus sonhos. Para aprender novas habilidades, aquele cara tinha que encontrar o fluxo de mana de diferentes habilidades por conta própria, mas ele poderia aprender os fluxos de mana de novas habilidades apenas usando o segundo efeito da habilidade de ligação de crescimento. Cerca de 1h30 depois, Evan chegou fora da cidade de Naflion. Quando chegou lá, Elísia já estava esperando por ele fora da cidade. Mestre, ao ver Evan, Elísia imediatamente voou em direção a ele. Evan acenou com a cabeça vendo Elísia e sorriu. Vocês fizeram um ótimo trabalho na luta, disse ele depois que Elísia parou na frente dele. Eles eram apenas alguns demônios insignificantes. Como eu poderia perder contra eles? Elísia disse com uma voz presunçosa e estufou o peito. Evan balançou a cabeça vendo o comportamento infantil de Elísia e sorriu levemente. Então, onde está aquela coisa que você me contou? Ele perguntou depois de um momento. Ao ouvir Evan, o anel de armazenamento de Elísia brilhou e ela tirou um livro preto com um esqueleto de caveira gravado nele. Foi o mesmo livro que ela recebeu depois de limpar as ruínas do Skeleton Graveyard Dungeon. Evan pegou o livro de Elísia e examinou seus detalhes. O livro era um livro de habilidades, então quando Evan olhou seus detalhes, os detalhes da habilidade apareceram na frente dele. Convocar Lich. Usando sua energia como meio, você pode criar um círculo mágico e invocar um Lich esqueleto semelhante à sua classificação para servi-lo por 10 minutos. Tempo de resfriamento, 2 horas. Fim do capítulo. Capítulo 599 Imperador Lich da Morte, Parte 2. Evan segurou a habilidade em suas mãos e a usou sem qualquer hesitação. O livro preto de habilidades se transformou em incontáveis partículas de pontos pretos e entrou em seu corpo. Usando seus sentidos espirituais, Evan percebeu que no momento em que os pontos pretos entraram em seu corpo, sua mana começou a fluir por conta própria, movendo-se através de diferentes tipos de veias de energia.
Em menos de 2 segundos, sua mana fluiu por mais de 50.000 veias de energia e uma notificação brilhou diante de seus olhos. Você aprendeu a habilidade Invocar Lich. Depois de aprender a habilidade, Evan imediatamente a ativou. Mas em vez de ativá-lo usando mana, Evan o ativou usando sua Shadow Energy. Por causa de seus sonhos, ele agora tomou consciência das energias conceituais e sabia que sua energia sombria continha a energia conceitual da morte. Ele queria ver o que aconteceria se invocasse o Lich usando sua energia sombria. Assim que Evan ativou a habilidade, a energia sombria que estava dentro de seu núcleo monarca se moveu e um círculo de magia negra de 3 metros de largura apareceu no chão à sua frente. Quando o círculo mágico apareceu, a área circundante de cerca de 100 metros ficou completamente preta. Logo, Evan começou a sentir uma conexão com alguma coisa. A conexão que ele sentia era semelhante à conexão que ele tinha com seus mortos-vivos sombrios. A única diferença era que essa conexão era muito mais fraca do que sua conexão com seus mortos-vivos sombrios. Uau! De repente, o círculo mágico que estava no chão explodiu em fumaça negra e um esqueleto de 2 metros de altura e de cor preta apareceu na frente de Evan. O esqueleto segurava um cajado de osso na mão e usava uma capa preta com capuz, parecendo semelhante ao padre de uma igreja escura. Suas órbitas oculares brilhavam com chamas vermelhas e uma aura fria de morte emanava de seus ossos. Evan só conseguiu invocar o Lich por 10 minutos, então ele queria ver imediatamente que tipo de habilidades ele poderia usar e qual era seu nível de poder, mas antes que pudesse verificar qualquer coisa, algo surpreendente aconteceu. Detectou uma habilidade de invocação. Você deseja conectar sua habilidade de link de crescimento com a habilidade de invocação? Sim, não. Evan olhou para a notificação à sua frente e piscou algumas vezes. Embora ele não soubesse por que sua habilidade de ligação de crescimento estava reagindo à sua habilidade de invocação, ele podia sentir que isso era algo bom. Sem qualquer hesitação, ele escolheu sim. Assim que Evan escolheu sim, a runa da evolução em seu peito brilhou. À medida que a runa da evolução se iluminava, Evan sentiu que sua conexão com o Lich começou a ficar mais forte. Logo ele percebeu que diferentes tipos de linhas rúnicas começaram a aparecer por todos os ossos do Lich. As chamas vermelhas que ardiam dentro das órbitas oculares também começaram a mudar e logo ficaram douradas. Embora a classificação do Lich ainda fosse a mais, a aura do Lich tornou-se mais forte do que antes. Depois de alguns segundos, a runa da evolução parou de brilhar e a conexão que Evan tinha com o Lich tornou-se tão poderosa quanto a conexão que ele tinha com seus mortos-vivos sombrios. Seu Death Lich convocado evoluiu para Death Lich Emperor. Evan ergueu uma sobrancelha quando viu a notificação que apareceu na frente dele. Death Lich, ele pensou interiormente, parece que por causa do uso da energia das sombras eu convoquei um Death Lich em vez de um Lich normal e esse Death Lich evoluiu para Death Lich Emperor por causa da habilidade GRWOTH Link. A princípio, Evan pensou que seu Lich convocado se tornou mais poderoso devido à habilidade Growth Link. Mas ele logo percebeu que embora o Lich tenha se tornado mais poderoso, há algo ainda mais importante. Pela minha conexão com o Lich posso sentir que mesmo depois de 10 minutos ele não desaparecerá, Evan murmurou com uma voz atordoada após confirmar que o tempo de invocação de 10 minutos do Lich desapareceu por causa da habilidade Growth Link. Ele olhou os detalhes da habilidade Convocar Lich novamente e confirmou que os detalhes das habilidades mudaram um pouco. Agora, o Lich pode permanecer ao seu lado até ser destruído por alguém e junto com isso, o tempo de espera da habilidade também desapareceu. Agora ele pode usar a habilidade novamente assim que o Lich invocado por ele for destruído. Este Lich agora é basicamente semelhante aos meus mortos-vivos sombrios, que podem ficar ao meu lado o tempo todo e posso invocá-lo de volta mesmo que seja destruído por alguém, Evan disse para si mesmo e respirou fundo. Ele usou o segundo efeito da habilidade de ligação de crescimento e olhou para as habilidades que o Lich invocado por ele possuía.
Como o Lich agora estava conectado com sua habilidade de ligação de crescimento, Evan podia ver os detalhes de suas habilidades usando sua habilidade de ligação de crescimento. Call of the Emperor, habilidade única, o Death Lich Emperor pode convocar sua legião de esqueletos mortos-vivos para seu serviço. O número de esqueletos mortos-vivos que o Imperador Death Lich pode convocar depende de sua classificação. O coração de Evan começou a bater mais rápido depois de ler os detalhes da habilidade Call of the Emperor. Ele não tinha certeza de quantos esqueletos o Imperador Death Lich poderia convocar, mas seu instinto lhe dizia que esse Lich poderia se tornar um de seus trunfos mais fortes. Antes de verificar o poder da habilidade chamado do Imperador, Evan olhou para outras habilidades do Imperador Lich da Morte, e quanto mais ele olhava, mais extasiado ele se sentia. Aura of Death. O Lich exala uma aura de morte, causando medo e desconforto nos corações de seus inimigos. A aura da morte pode enfraquecer a determinação de seus oponentes na batalha. Propagação da praga. O Imperador Lich da Morte pode desencadear pragas mágicas, espalhando doenças que não apenas prejudicam o corpo físico, mas também enfraquecem o espírito e a essência mágica dos aflitos. Controle elemental, habilidade única, o Imperador Death Lich tem domínio sobre os 4 elementos básicos, permitindo-lhe invocar e controlar as forças elementais do fogo, gelo, vento e terra para desencadear ataques devastadores. Quando Evan viu a habilidade controle elemental, seus olhos quase saltaram das órbitas. Se essa habilidade é o que estou pensando, então tirei a sorte grande, disse ele enquanto respirava fundo para acalmar sua excitação. Mas seu coração quase explodiu de excitação quando viu o nome da próxima habilidade. Convocar Bone Dragon, habilidade única. Fim do capítulo. Capítulo 600 Use cura óssea. Você pode começar, Nayaluz, Evan disse, olhando para o Imperador Lich da Morte a quem ele deu o nome de Nayaluz. Sim, mestre, Nayaluz primeiro curvou-se para Evan ao ouvi-lo e então ergueu seu cajado de osso em direção ao céu. Levantem-se, sombras dos abandonados, acordem de seu longo sono e tragam o chamado da morte a este mundo, disse Nayaluz em voz alta e o cajado de osso que ele ergueu em direção ao céu começou a liberar uma aura negra. As chamas douradas ardentes nas órbitas de seus olhos queimaram intensamente e ele derrubou seu cajado no chão. Assim que ele quebrou seu cajado, a aura negra que emanava dele penetrou no chão. Chamado do Imperador, disse Nayaluz com voz autoritária e o chão em uma área de 3 quilômetros começou a tremer. Quequeque, quequequeque. Risadas estranhas, acompanhadas pelos sons de dentes batendo começaram a ressoar por toda parte. A aura da morte envolveu uma grande área e logo esqueletos começaram a emergir do chão, um após o outro. Evan e Elísia olharam para a cena misteriosa do céu com expressões de espanto em seus rostos. Os esqueletos convocados por Nayaluz eram de cor preta e suas órbitas oculares brilhavam com chamas vermelhas. Usando seus sentidos espirituais, Evan viu que havia cerca de 6.500 esqueletos ali. Entre os esqueletos, 3.400 eram esqueletos de classificação F e F+, 1.750 eram esqueletos de classificação I e mais, 825 esqueletos de classificação D e D+, 350 esqueletos de classificação C e C+, 150 esqueletos de classificação B e B+, 20 esqueletos de classificação A e 5 esqueletos de classificação A+. O número de esqueletos que Nayaluz pode invocar é muito maior do que eu pensava, Evan murmurou, olhando para o exército de esqueletos. Embora a maioria desses esqueletos sejam de baixa patente, eles ainda aumentarão muito nosso poder, disse Elísia. Nosso problema atual é o baixo número de mortos-vivos sombrios. Embora sejamos muito poderosos, sem a ajuda do mestre, sempre nos encontraremos em desvantagem quando lutamos contra exércitos maiores. Mas com a ajuda desses esqueletos, podemos resolver esse problema. Evan também acenou com a cabeça ouvindo Elísia. Com a ajuda da habilidade corrente de vida da Senhorita Aranha, eles realmente se tornarão bastante úteis.
Logo todos os esqueletos estavam parados na frente de Nayaluz olhando mais de perto. Evan percebeu que todos os esqueletos estavam em uma formação perfeita, como se fossem soldados treinados de um exército. Além disso, havia diferentes grupos de esqueletos no exército, e uma espada, alguns seguravam um arco e outros seguravam cajados nas mãos. Estava claro que havia diferentes tipos de esqueletos no exército. Todos esses esqueletos são bons, mas, Evan disse e acenou com a cabeça em direção a Nayaluz, eu quero ver os mortos-vivos mais fortes que Nayaluz pode convocar. Vendo Evan acenado com a cabeça em direção a ele, o cajado de osso de Nayaluz mais uma vez brilhou com luz negra. O espaço atrás de Nayaluz foi rasgado e um portal gigante que liberava a aura da morte se abriu atrás dele. Rugido. Um rugido de dragão reverteu pelos arredores e 2 olhos vermelhos profundos se abriram dentro do portal. Os ossos dos esqueletos convocados por Nayaluz começaram a tremer quando uma aura poderosa envolveu os arredores no momento em que o portal se abriu atrás dele. Logo, um dragão de ossos de 30 metros de tamanho saiu do portal. O dragão de ossos era semelhante a um dragão ocidental e a aura ao seu redor era a de um monstro Rank S. Os ossos dos dragões eram pretos e linhas rúnicas douradas cobriam todo o seu corpo. As órbitas vermelhas e brilhantes do dragão estavam cheias de arrogância e liberavam uma aura de supremacia. Embora o dragão de ossos estivesse no Rank S, apenas por sentir sua aura, Evan percebeu que ele poderia facilmente lutar contra 2 ou 3 monstros normais de Rank S sem muitos problemas. Rugido. O dragão de ossos mais uma vez rugiu alto depois de sair do portal e ficou atrás de Nayaluz, olhando para o exército de esqueletos com seus profundos olhos vermelhos. De repente, o dragão de ossos notou Evan e Elysia e seus olhos ardiam de hostilidade e desdém. Esse bastardo! Elysia ficou furiosa ao ver como o dragão de ossos estava olhando para Evan e estava prestes a voar em direção a ele, mas Evan a impediu. Não se preocupe, desprezar outras pessoas é o hábito natural desses lagartos. Mesmo que este dragão tenha morrido e se transformado em um dragão de ossos, ele ainda segue seus instintos naturais. Ele disse depois de parar Elysia. Se for assim, então aquele saco de ossos deve ensinar seu animal de estimação como se comportar na frente do mestre, caso contrário, transformarei cada osso de seu esqueleto em pó, disse Elysia enquanto olhava para o dragão de ossos que ainda estava olhando para eles. Mesmo que Nayaluz dissesse àquele dragão para ouvir minhas ordens, ele não as obedeceria, disse Evan com um sorriso no rosto. Esses lagartos são muito arrogantes para seu próprio bem e pensam que estão acima do mundo. A razão pela qual este dragão de ossos está ouvindo as ordens de Nayaluz é por causa do contrato de invocação entre eles. O dragão já teria atacado Nayaluz quando ele o convocou. Se este dragão não obedecer às ordens do mestre, isso não significa que é completamente inútil. Elysia disse com uma carranca no rosto. Não necessariamente, Evan balançou a cabeça ao ouvir Elysia. Nayaluz pode controlá-lo por causa do contrato de invocação, então não será difícil para nós trabalharmos com ele. Além disso, Evan disse e sorriu friamente. Eu nunca disse que não tenho como curar sua arrogância. Elysia queria perguntar o que ele queria dizer, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Evan bateu as asas e apareceu acima da cabeça do dragão de ossos em um instante. A melhor maneira de curar a arrogância dos dragões é espancá-los até que eles se submetam a você, disse ele depois de aparecer acima do dragão de ossos e seu punho brilhar com luz azul. O dragão de ossos ficou atordoado porque nem conseguiu acompanhar os movimentos de Evan quando ele apareceu acima de sua cabeça. O dragão de ossos levantou rapidamente a cabeça, querendo ver o que Evan estava fazendo. Mas antes que pudesse levantar a cabeça ossuda, o punho de Evan bateu no topo da cabeça. Bang! Um som alto ecoou pelos arredores e a cabeça do dragão de ossos foi esmagada no chão. Rugido! O dragão de ossos rugiu de dor e uma pequena rachadura apareceu no topo de sua cabeça. Evan ergueu uma sobrancelha surpreso ao ver que seu ataque criou apenas uma pequena rachadura.
Ele não conteve seu poder enquanto atacava e com sua força física atual, Evan tinha certeza de que poderia até matar um caçador normal de rank S com apenas um único ataque. Parece que seus ossos são bem duros, disse Evan e sorriu friamente. Vamos ver quanto tempo eles conseguem resistir aos meus ataques sem quebrar. As chamas vermelhas dentro das órbitas oculares do dragão de ossos queimaram de ódio quando ouviu Evan e tentou levantar a cabeça que ainda estava esmagada no chão. Mas antes que o dragão de ossos pudesse levantar a cabeça, Evan, que estava pairando acima dele, bateu o pé no topo da cabeça. Assim que Evan bateu o pé no topo da cabeça, uma quantidade inimaginável de pressão gravitacional envolveu o corpo do dragão de ossos. Rugido. O dragão rugiu com uma voz cheia de medo e suas juntas ósseas começaram a quebrar por causa da alta pressão gravitacional. Craque, craque. Enquanto suas juntas ósseas quebravam, Evan ergueu o punho e atacou no mesmo lugar onde atacou antes. Bang! Rugido. O dragão de ossos rugiu de dor e a rachadura no topo de sua cabeça aumentou. Rachadura. Sob a pressão da gravidade, a rachadura que estava no topo de sua cabeça começou a se espalhar por todo o corpo. Quando Evan viu que o corpo do dragão estava quebrando e suas articulações ósseas estavam prestes a quebrar, ele parou de usar sua habilidade de manipulação da gravidade. Quando a gravidade ao redor do dragão de ossos desapareceu, lentamente levantou a cabeça e olhou para Evan com olhos cheios de ódio. Você ainda tem alguma arrogância, hein? Evan disse e olhou para Nayaluz. Use sua cura óssea. Não quero quebrá-la completamente. Nayaluz enxugou o suor invisível de seu crânio ao ouvir Evan e apontou seu cajado para o dragão de ossos. Ele nunca pensou que seu novo mestre iria derrotar seu animal de estimação assim. Depois de apontar seu cajado para o dragão de ossos, Nayaluz ativou uma de suas habilidades, cura óssea. Uma aura negra saiu de seu cajado e penetrou no corpo do dragão. Assim que a aura negra entrou em seu corpo, os ossos dos dragões começaram a curar. Em apenas alguns minutos, o dragão de ossos voltou ao normal. Depois de voltar ao normal, o dragão de ossos quis atacar Evan, mas antes que pudesse atacar, seu corpo foi novamente pressionado contra o chão pela pressão gravitacional. Escute, GKS, se você não quer que eu quebre você repetidamente até que você se lembre do nome de sua avó, submeta-se a mim, Evan disse e sentou-se no topo da cabeça de Dragon depois de pressioná-lo no chão. O dragão de ossos não respondeu a Evan e apenas olhou para ele com olhos cheios de ódio. Vendo como o dragão estava olhando para ele, Evan balançou a cabeça. Vamos ver por quanto tempo você consegue manter essa sua arrogância. Bang! Rugido! O dragão mais uma vez gritou de dor quando sua cabeça foi novamente esmagada no chão. Você vai se submeter? Bang! Rugido! Use a cura óssea. Bang! Rugido! Ainda quer que eu continue? Bang! Cura óssea! Nayaluz continuou a usar a cura óssea para curar os ossos quebrados do dragão a cada poucos segundos. Elísia olhou para a cena com uma expressão atordoada no rosto. Olhando para a surra que o dragão estava recebendo, até ela começou a sentir pena disso. 20 minutos depois, o dragão de ossos estava se curvando diante de Evan com um olhar obediente no rosto. Sua cauda ossuda se movia para a esquerda e para a direita e parecia um cachorrinho gigante em vez de um dragão de ossos. Você deveria ter feito isso antes, disse Evan com um sorriso malicioso no rosto ao ver o olhar obediente do dragão e sentou-se no topo de sua cabeça mais uma vez. O dragão de ossos levantou a cabeça depois que Evan se sentou no topo de sua cabeça e esperou por seu comando. Elísia veio voando em direção a Evan depois de ver o dragão se transformar em um cachorrinho e sentou-se ao lado de Evan. O dragão de ossos queria jogar fora Elísia quando ela se sentou em sua cabeça, mas não se atreveu a fazer nada por causa de Evan. Mestre, o que vamos fazer agora? Elísia perguntou depois de se sentar ao lado dele. Agora vamos esperar. Espere. Elísia perguntou com uma voz confusa. Evan não explicou a ela e apenas fechou os olhos enquanto ainda estava sentado no topo da cabeça do dragão. Elísia não perguntou nada quando viu Evan fechar os olhos.
Cerca de 1 hora depois, Evan de repente abriu os olhos e olhou para longe. Quando Elísia notou que Evan estava olhando para algum lugar, ela seguiu seu olhar e olhou na mesma direção. A princípio ela não viu nada naquela direção, mas logo notou milhares de pessoas vindo em sua direção. Elísia estreitou os olhos quando viu tantas pessoas vindo em sua direção. Mas seus olhos estreitados logo se arregalaram quando ela viu que as milhares de pessoas que vinham em direção a eles eram na verdade demônios e a pessoa que os liderava era na verdade Luzia. Fim do capítulo. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Immanuel Kant.